Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 22 de dezembro, assinala-se hoje o Dia de Angola na Exposição Universal de Dubai, a decorrer até 31 de março do próximo ano. Moçambique poderá introduzir o uso de cartões de vacinação contra a Covid-19 no acesso às instituições públicas, bem como nas privadas. A Comissão do Parlamento Líbio, encarregada das eleições presidenciais, anunciou hoje o adiamento deste escrutínio, sem especificar uma possível nova data. Estes e outros títulos a desenvolver já seguindo o bloco informativo sob o comando técnico de Dusko Sekulic. O jornal começa agora. As vozes do mundo. Começamos com a atualidade na África lusófona. Assinala-se hoje o Dia de Angola na Exposição Universal de Dubai, a decorrer até 31 de março do próximo ano. O evento conta com a presença do presidente João Lourenço, que até hoje estava em visita oficial a Abu Dhabi, também nos Emirados Árabes Unidos. Albina Assis é a comissária-geral do pavilhão angolano. Ela alega que, apesar dos condicionalismos pandémicos, a adesão tem sido significativa e os visitantes têm reagido com agrado ao visitarem o pavilhão de Angola. A reação dos visitantes tem sido boa face aos condicionalismos desta época. Esta Expo foi feita sob o teto da pandemia, não foi fácil. Eu costumo dar sempre os meus sinceros agradecimentos a esta organização dos Emirates por terem conseguido gerir e concluir esta exposição sob uma época tão difícil como foi esta da pandemia. Conseguiram encontrar soluções em que todos nós, trabalhando online, quase sempre, outros trabalhando cá dentro, com apoio médico, seguindo as regras da OMS, conseguimos chegar à abertura da Expo no dia 1 de outubro de 2021, como foi previsto. Mas não foi muito dissuasivo este contexto pandémico? Os visitantes vieram, apesar de tudo? Mesmo assim vieram. Nesta segunda metade, aqui para o mês de dezembro, houve um aumento de cerca de quase 38% para 54% do número de visitantes estrangeiros. Há uma adesão. Não vou dizer que é do mesmo nível que foi em Milão, onde não havia problemas, mas para um processo com a pandemia, a adesão é relativamente boa. Claro que há muitos visitantes daqui da região asiática, mas também há muitos visitantes europeus. Nós temos tido a oportunidade de ver no nosso pavilhão. Apesar de tudo, a Expo tem sido brindada pela presença de visitantes interessados em conhecer as outras culturas. Albina Assis, comissária-geral do pavilhão angolano na Exposição Universal de Dubai, entrevistada por Miguel Martins. Enfermeiros de Luanda retomam hoje a atividade laboral depois de cumprir dias de greve para reivindicar melhores condições sociais e de trabalho, informou o governo provincial de Luanda, em Angola. Moçambique poderá introduzir o uso de cartões de vacinação contra a Covid-19 no acesso às instituições públicas, bem como nas privadas. A medida, segundo o chefe de Estado, Filipe Nyusi, tem em vista acelerar o processo de vacinação em massa em curso no país. O relato é do nosso correspondente, Orfeu Lisboa. Moçambique começa a registrar uma explosão de novas infecções e de óbitos associados à nova variante da Covid-19, uma situação que leva o chefe de Estado a revelar que o país poderá adotar outras medidas para travar a propagação da Covid-19. No futuro próximo, isso afirmo, poderemos condicionar que quem não vacinou a frequentar determinados locais e ou a beneficiar de determinados serviços públicos essenciais. Estou a dizer de igual modo que os vacinados terão um tratamento preferencial para o acesso a esses serviços locais por definir. Filipe Nyusi apela à observância rigorosa das medidas restritivas durante a quadra natalícia e na transição do ano, sob risco de as mesmas serem agravadas caso se verifiquem comportamentos irresponsáveis. A responsabilidade é de todos nós, incluindo os estrangeiros que residem em Moçambique. Entretanto, as autoridades governamentais moçambicanas aguardam com expectativa a efetivação do anúncio da retirada pelos Estados Unidos da América de Moçambique da lista de países com restrições nas ligações aéreas. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Ainda em Moçambique, cerca de 7.000 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 através da caravana da vacina, realizada em Maputo, capital moçambicana, anunciou hoje fonte oficial. Em Cabo Verde, a Gisele Cursino Tolentino acontecem hoje à tarde em Santo Antão. São muitas as reações à morte do combatente da liberdade, da pátria, ex-ministro da Educação, diplomata, escritor e investigador. Mais detalhes com Odeir Santos, o nosso correspondente. Um dos primeiros a reagir à morte de Cursino Tolentino foi Pedro Pires, antigo presidente da República, que nos primeiros 15 anos de Cabo Verde independente foi chefe do governo, do qual Cursino Tolentino foi ministro da Educação. Pedro Pires, em declarações à Rádio Pública Cabo-Verdiana, homenageou Cursino Tolentino. Prestar à figura de Cursino Tolentino a minha homenagem, o meu respeito, o meu reconhecimento, tendo em conta a pessoa que era, mas também tendo em conta a sua intervenção a nível nacional, como ministro, como diplomata, como militante político. Tudo isso fez dele uma grande personalidade, do meu ponto de vista, no nosso país. O presidente da República, José Maria Neves, disse que Cursino Tolentino amava a liberdade e lutou pela dignidade dos conterrâneos. Cursino Tolentino foi um combatente destemido pela liberdade e sempre foi um defensor acérrimo da dignidade das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que Cursino Tolentino é uma grande referência para o país. Cursino Tolentino é uma grande referência para Cabo Verde, enquanto um senhor que dedicou a sua vida a causas nobres, como a luta pela independência de Cabo Verde, depois foi governante, um senhor da cultura e um amigo. Nós lamentamos a perda, mas ficará na memória dos cabo-verdianos para sempre. O funeral do diplomata, académico e antigo ministro da Educação, Cursino Tolentino, está previsto para hoje às 16 horas locais, mais 2 horas em Paris, na sua terra natal, Cocli, no município de Ribeira Grande de Santo Antão. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva disse hoje que é uma boa notícia a renovação das moratórias por parte de Portugal, mas protege a dívida externa com outros credores para financiar transformações estruturais. Na terça-feira, o governo português anunciou a renovação das moratórias da dívida a Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, num total de 131 milhões de euros, em resposta aos pedidos apresentados por estes países. Cabo Verde extraditou na terça-feira, a pedido das autoridades russas, um cidadão daquele país europeu indiciado pela prática de um crime de fraude em grande escala, divulgou hoje a Procuradoria-Geral da República Cabo-Verdiana. Em comunicado, a PGR explica que fica assim concluído o quarto dos 5 pedidos de extradição que o país recebeu em menos de um ano, permanecendo ainda pendente o pedido proveniente do Reino Unido. Maputo 105 FM. Prosseguimos com a atualidade no continente africano. A Comissão do Parlamento Líbio, encarregada das eleições presidenciais, anunciou hoje o adiamento deste escrutínio, sem especificar uma possível nova data. Inicialmente previstas para esta sexta-feira, 24 de dezembro, as presidenciais acabaram por ser canceladas devido a tensões entre os diversos candidatos e a ausência de condições de segurança. Uma decisão que não surpreende João Henriques, investigador da Universidade Autónoma de Lisboa e vice-presidente do Observatório do Mundo Islâmico. Não é surpreendente, de alguma maneira era previsível face aos últimos desenvolvimentos. O próprio Parlamento Líbio divulgou que era impossível que se pudesse realizar eleições presidenciais devido ao facto de não haver lista final dos candidatos, por um lado, e não haver tempo suficiente para que os candidatos que fossem confirmados pudessem expor o seu programa. De alguma maneira, isto tornava pouco promissor, no sentido de haver um período eleitoral que não fosse vivido em ambiente de convulsão. Portanto, era de alguma maneira previsível, embora a comunidade internacional, parte da comunidade internacional, alguns players internacionais não estivessem de acordo com o adiamento. João Henriques, investigador da Universidade Autónoma de Lisboa, entrevistado por Liliana Henriques. Prosseguimos com a atualidade internacional. O número de mortos do naufrágio ocorrido na segunda-feira ao largo da costa oriental de Madagascar subiu para 64, segundo um novo balanço da Agência Marítima e Portuária. O Serviço de Estrangeiros de Fronteiras deteve no aeroporto de Lisboa, em Portugal, uma passageira de nacionalidade estrangeira proveniente de um voo do Brasil que transportava 4 quilos de cocaína. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt.